Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia. É o 31 de dezembro de 2021 e acabou-se o ano, né? 2021. Tá vindo aí o próximo ano, 2022, né? Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que esse ano de 2022 seja, né, de muito entendimento, de aperfeiçoamento nosso, né? Muitas obras, né? Que o Senhor preparou para a sua igreja, que possamos perseverar, né? Em vigilância, né? Em perseverança nesse ano de 2022 que se aproxima, né? E vamos dar graças a Deus pelo 2021 e por tudo aquilo que aconteceu, né? Nesse ano, pelos livramentos que o Senhor nos deu, né? Pela sua bondade e pela sua misericórdia, e não porque merecêssemos, né? Vamos dar graças pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? Pelo entendimento, pela vida, pela redenção, por tudo mais, né? E limpar as nossas consciências, né, irmãos? Da má consciência, do mau entendimento. Possamos prosseguir aí aperfeiçoando, né? O nosso entendimento, né? A nossa boa consciência nas Escrituras, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, né? Porque as teorias, as filosofias, as religiões e as teologias estão aí, né? Contra, né? Algumas, ou a maioria, contra a palavra, né? E amém, estamos todos aí procurando nos aperfeiçoar. Irmãos, vamos fazer uma pequena meditação aqui sobre o perdão, né? Esse item tão importante na nossa fé, né? Tão importante na doutrina. O perdão, né? É o perdão que nos faz tranquilizar a nossa alma, que nos dá a paz, né? Que faz com que nós estejamos sempre em paz com o nosso Deus e com as pessoas, né? Tanto irmãos na igreja como fora. E o perdão é coisa muito importante, né? Nós vamos ver aqui alguns textos, ó. O primeiro texto que a gente vai ver aqui em Mateus, no capítulo 6, né? Quando o Senhor Jesus estava falando ali sobre a sua, né? O seu primeiro discurso, né? Sua primeira pregação, quando ele falava ali sobre as diretrizes do Novo Testamento, né? Quando ele dava ali exatamente as grandes linhas, né? Do que seria o Novo Testamento, a vida da igreja, né? É a vida da congregação que ele levantou ali no madeiro. Então, aqui no capítulo 6, né? E no versículo 14 e 15, quando ele termina né, de ensinar a oração, ele diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, né? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, nós estamos vendo aqui que isso é uma coisa muito importante, né? Quer dizer, se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se não perdoarmos, não seremos perdoados, porque exatamente o nosso coração, né, ficou endurecido. Porque com o perdão, o nosso coração fica amolecido, né? Fica pronto para a paz, né? Para a humildade, para a mansidão. E tudo isso que a gente já sabe, mas estamos apenas nos lembrando aqui, né? Então, logo no discurso inicial dele, ele já fala no perdão, para mostrar que ele é muito importante na nossa vida. Ele é o que determina a paz, né, de espírito nosso, né?
Porque a gente ter alguma coisa contra uma outra pessoa, ou ela ter alguma coisa contra a gente, é a coisa pior que tem, né? A gente fica sempre dependendo daquelas coisas, daquelas ofensas recebidas ou dadas, né? Então, ainda Mateus, no capítulo 18, né? E no versículo 15 até o 35, o Senhor Jesus volta a falar do perdão, né? Ele fala do perdão dentro da igreja, do perdão do irmão, e ele fala do perdão também fora da igreja, né? Quer dizer, perdão para o irmão e perdão para o próximo. Então, no caso aqui da igreja, né, no versículo 15, o que ele diz? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E assim vai, né? São a regra para que exatamente se resolva, né, o perdão de ofensas dentro da igreja, né? Se não te escutar, diz-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano, né? Então ele está falando do perdão dentro da igreja e como é que se deve, né, agir exatamente quando acontece alguma coisa desse tipo. Mas a parábola, no versículo 23 em diante, ele vai falar da parábola, né, do credor incompassivo, né? Uma comparação aqui do perdão que a humanidade recebeu pelo sacrifício do Senhor Jesus, né? E aquele homem ou aquela mulher que, tendo uma dívida infinitamente inferior, digamos assim, né, contra uma outra pessoa, um irmão, um próximo ou coisa que o valha, não quis perdoar aquela pessoa, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos recordar aqui, né? Ele diz que o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com seus servos, né? Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, que era uma dívida muito grande, né? Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, né, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha aí, irmãos, o devedor, né, pediu paciência para ele e tempo que ele ia pagar a dívida, né? E era uma dívida muito grande, e aí o rei disse o quê? Não, ele não vai ter condição de pagar essa dívida. Eu vou perdoar essa dívida e pronto, né? Então ele não aceitou a proposta dele porque achou que ele realmente não ia pagar, porque era uma dívida muito grande. Perdoou aquela dívida praticamente infinita. Porque isso aqui é uma figura, né, do quê? É uma figura do sacrifício do Senhor Jesus, que carregou todas as iniquidades, né, todas as abominações nos seus ombros para a remissão, né, da criação. Derramou seu sangue precioso, né? Então ele comprou uma dívida impagável pela humanidade, e se é impagável pela humanidade, imagina por uma pessoa, né? Saindo, porém, aquele servo, então o servo saiu dali perdoado, né? Saiu dali com a consciência tranquila, digamos. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves, né? Quer dizer, devia uma mixaria para ele, né? Ele foi perdoado de uma grande dívida impagável. E aí agora ele está cobrando o quê? Uma merreca, digamos assim, né? E aí o que aconteceu?
seu companheiro, né, prostou-se aos seus pés, rogou-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Irmão, vamos parar por aqui, daqui a pouco eu volto para a gente terminar, viu? Pai seja com todos nós. Sim, meus irmãos, vamos continuar aí, né, com o perdão. Paramos aqui no versículo 29 do capítulo 18. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, né? Não. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Né? Imperdoável, né? É? Coração duro, né, irmão? Coração duro, consciência dura. Ele, porém, não quis, então foi encerrado na prisão, né? Aí no 31, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar-se ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, que era o rei, né? O rei mandava em tudo, né? Chamando a sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Olha aí, né? Ele suplicou, se ajoelhou, ele sabia que a dívida era impagável, mas mesmo assim ele disse que ia pagar. Mas o Senhor viu que ele não ia pagar e perdoou. E aí o Senhor diz o quê? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou os atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, irmão, no coração, né? Está falando do coração aí porque é a paz, né? Paz de espírito, né? Perdoar de coração tudo aquilo que, porventura, né? A gente foi ofendido ou ofendeu alguém. O sentir-se ofendido, né? Já é uma coisa assim meio complicada para nós que somos cristãos, por causa exatamente da humildade, né? Porque a mansidão e a humildade são duas, né? Duas virtudes que nos impedem de ofender a pessoa e também de se sentir ofendido, né? A mansidão, ela não nos deixa, né, digamos assim, ofender as pessoas, né? Por quê? Porque nós tratamos a pessoa com mansidão e tal, né? E não com grosserias ou coisa que o valha. Saber, né? Falar com as pessoas, ter bom trato, exatamente, isso faz parte da mansidão. E a humildade é aquela que nos impede de sermos ofendidos por alguém. Mesmo que ele nos ofenda, não nos sentiremos ofendidos, né? Por quê? Porque o se sentir ofendido é a mesma coisa que se sentir melhor do que a outra pessoa, né? E nós não somos melhores que ninguém, pelo contrário. Nós somos tidos como né? Como o lixo da terra, né? Pelos homens, né? Os homens acham a igreja o lixo da terra. E é por isso que o Senhor Jesus, né? Foi crucificado, torturado, morto, né? Por isso é que Isaías, né? Lá no capítulo 53, né? Nos oferece aquela lamentação do Espírito, né, irmãos? Quem deu crédito à nossa pregação, né? Quem foi que deu crédito à nossa pregação? Ele falando ali dos profetas e dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus, né? E falando de tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, né? Que pelas suas pisaduras fomos curados. Isso aí é que é dívida, né? Uma dívida impagável que o Senhor Jesus pagou para nós. E essa parábola aqui do credor incompassível está exatamente nos dando, né, esclarecimento sobre a morte, né, do Senhor Jesus,
quando ele carregou sobre si todas as iniquidades e abominações do mundo, né? E a mesma coisa a gente vê em Marcos, em Lucas, né, irmãos? Todos eles falando aí do perdão, né? Aqui em Marcos, vamos ver aqui o que o Marcos diz, no 11, 25. 25 e o 26 de Marcos. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, né? Mas se vós não perdoardes também, se vós não perdoardes,